Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artifícios Automotivos. Recentemente eu tenho visto muita gente, principalmente aqui no canal, tá, procurando saber no mercado brasileiro qual a melhor opção, que vale a pena você abrir a mão de um veículo tradicional, a combustão, flex, ou até mesmo um elétrico de uma marca consolidada. Tem muita gente que tem Volvo por aí, para apostar em um elétrico ou até mesmo um híbrido de uma nova fabricante que acabou de desembarcar no país com muito mais opções no carro. Muitos, então, compradores ficam tentados pelaquela relação do custo-benefício da vitrine, telas gigantes, teto solar, pacote ADAS completo e preços que chegam a ser 50 mil a 80 mil reais, menor do que uma concorrência tradicional. Mas quando a gente realmente coloca o scanner, analisa peso de bateria, curva de recarga, custo residual de reposição de peças, a matemática é bem profunda e é sempre isso que eu trago aqui no nosso canal. Então hoje vamos fazer uma análise sem paixão por marca nenhuma, sem jabá. Vamos dissecar por dentro qual é a real eficiência de um pacote de bateria de 60 kW frente aos pacotes maiores de 78 kW, até mesmo de carros mais antigos. Como funciona a arquitetura de suspensão europeia versus a chinesa. E o mais importante, qual é a tecnologia que entrega menor custo-benefício por quilômetro rodado para quem tem família e roda de verdade. No meu caso, eu tenho família e viajo também. Então prepare a sua ferramenta, porque a análise de hoje é pura engenharia. O primeiro ponto técnico que assusta você, comprador, que pode ser leigo, é ver um veículo mais novo oferecendo uma bateria numericamente menor do que modelos de gerações anteriores. Fala-se muito em trocar um carro que tinha uma bateria de 75 a 80 kW por um pacote mais enxuto de 80 kW. Mas será que menor capacidade significa obrigatoriamente menor alcance na estrada? A resposta técnica depende do peso bruto total e eficiência do inversor e motor elétrico. Primeiro ponto. Massa e arrasto aerodinâmico. Plataformas elétricas de primeira geração adaptadas de carros a combustão sofrem com peso excessivo. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo chamado Paulo TI, de Mato Grosso. Ele teve Volvo, teve um TAN e recentemente está com o Ion V. Os carros mais antigos, principalmente o TAN, que foi o último carro dele, com um PEC ali de 86 kW, tem um alcance muito menor do que esse Ion V, que tem 75 kW e roda aqui na mão dele ali 500 km. Já o BYD TAN, uma espaçonave que ele falava, com muito mais espaço, 7 lugares, não fazia 400 com ele na estrada. Então vocês estão vendo como é que essa realidade realmente acontece e às vezes você quer largar uma marca muito mais tradicional que é BYD para passar por um outro e fica com aquele medo. É o que nós estamos debatendo aqui hoje. E é por isso que eu coloquei esse exemplo de um SUV elétrico um pouco mais antigo, pesando ali mais de 2 toneladas e 100 quilos. Plataformas nativas mais modernas acabam reduzindo peso estrutural para a faixa ali de 1.800 para baixo quilos. Consumo específico em kWh. Se um veículo pesado consome, como o TAN, 22 kW a cada 100 km rodado na estrada, com uma bateria ali de 80 kW, vai rodar no máximo 350 km reais. Se uma nova plataforma mais leve, com motor síncrono de ímãs permanente, mais eficiente, consome ali 16 kW, que é esse carro aqui, com uma bateria até de 60 kW, vai entregar ali acima de 350, poder entregar 400 km. Também temos curva de carga chamada C-Rate. É um fator determinante como velocidade e aceitação em carregadores rápidos DC. Baterias mais modernas, tanto as de lítio ferro-fosfato, LFP, ou manganês, possuem gerenciamento líquido que sustentam picos agora acima de 130 kW por muito tempo na curva SOC, que é o estado de carga, que varia de 10, aquele carregamento padrão, de 10 a 80%, reduzindo o tempo de parada no posto em relação ao sistema mais antigo. Esse mesmo TAN só aceitava ali pico de 80 ou 100 kW. Esse carro aqui aceita 180 kW. O tempo cai pela metade praticamente. Outra coisa também é a diferença de acerto de suspensão, que é muito falado. Veículos projetados exclusivamente para mercado doméstico, lá no chinês, que eu quero falar, priorizam isolamento acústico e maciez demais no conjunto em detrimento à estabilidade em velocidade de cruzeiro. Então isso traz um choque cultural para a gente. A China possui malhas viárias urbanas predominantemente planas, com limite de velocidade rigorosamente fiscalizados lá. A velocidade não é muito alta. E o resultado disso, na cultura deles? Carros com amortecedores de carga
de retorno chamado rebalde, tá? Muito baixa, que tendem a flutuar ou dar batidas de final de curso em ondulações aqui no nosso padrão de asfalto brasileiro. Então traz esse choque, né? Por outro lado, quando a plataforma é desenvolvida ou calibrada em centros de engenharia europeios, né, como os centros técnicos do Reino Unido e na Alemanha, tá? Cargas de amortecedores e molas já saem melhores em alguns outros projetos, mesmo sendo chineses, tá, ok? Os amortecedores possuem valvulamento progressivo, que eles vão deixando mais firme, evitando essa rolagem excessiva de carroceria, chamado body roll, né, em curvas rápidas. Por exemplo, Geely. A Geely é uma chinesa que aprendeu a regular isso. Também temos geometria de eixo traseiro, utiliza sistemas independentes, multilink, então multibraço, com buchas de deformação programadas, garantindo que rodas traseiras mantenham-se na banda de rodagem 100% em contato com o solo. Ou seja, elas não vão levantar em alguma curva, tirando o carro, né? Estabilidade do carro, em pisos irregulares. Isso faz com que o veículo elétrico, carregado com família e bagagem, entregue um comportamento dinâmico, previsível e seguro nas rodovias brasileiras. Então, tem carros chineses que têm essa tecnologia. Esse carro não tem. Eu também não ando muito voado. Para mim, ele está excelente ainda, tá? Vamos entrar agora num ponto que o comprador racional precisa colocar então a cabeça no lugar, que é o fato aqui do vídeo da gente. Pós-venda. E isso é importante. Quando você adquire um veículo de uma marca que está iniciando operação no Brasil, ou operando via grupos importadores estatais, vou dar exemplo aqui, a SAIC que está chegando, MG, tá? A BYD até que não, GWM também não, Lip Motor não. Mas existe ali um risco de mercado, tá? Disponibilidade de peças após uma colisão, principalmente kits de funilaria. Itens simples, ó, parafuso, óleo, filtro, são itens universais. Problema mesmo das marcas novas que estão chegando, até a própria GAC, tá comigo aqui também, podem ter problemas estruturais, como para-choques, faróis com LED, módulos matriciais, paralamas e vidros panorâmicos. Se uma montadora dessa não possuir um centro de distribuição de peças consolidado no país com estoque regulador, pelo menos a GAC tem. Eu fui ver, por isso que eu acabei comprando. Porque pode um dano leve numa dianteira aqui vai paralisar o veículo por 60 ou 90 dias, aguardando uma importação. Então o custo também da pólice de seguro pode aumentar com isso. Seguradores precificam o risco em base de histórico de custo de reparabilidade, que é o índice CESVI, na facilidade de compra de peças no mercado local. Então, marcas com histórico longo no país frequentemente enfrentam prêmios de seguros mais elevados nos primeiros 2 anos de comercialização. Tá? Esse carro aqui, ainda bem, não tive nenhum problema de seguro, está bem abaixo, está no mesmo valor do Dolphin. Temos também o custo de desvalorização de um carro desse quando você troca, né? Híbridos elétricos de marcas sem rede fabril nacionalizada enfrenta curva de depreciação acentuada nos 3 primeiros anos. Se o seu plano é trocar de carro a cada 2 anos, né, tem gente que troca, esse custo precisa ser amortizado pela economia de combustível na ponta do lápis. Tem que fazer o cálculo lá. Geralmente eu faço um cálculo de 3 anos para que pague pelo menos 70% do carro. Diante do cenário atual do mercado brasileiro, qual é a arquitetura então ideal para o seu perfil aí, que está tentando entender? Vá de 100% elétrico com bateria LFP, prioritariamente, tá? Se você possui ponto de recarga na sua casa, garagem, com wallbox, tá, de 7 kW, roda predominantemente nas rotas urbanas e metropolitanas, 300 km por dia, tá? Ali em média, até 400, e busca o menor custo por quilômetro rodado na indústria, tá? E aí você vai rodar ali, mesmo não tendo sistema fotovoltaico, abaixo de 11 centavos por quilômetro. Agora vai de híbrido, plug-in, PHEV, se você faz viagens rodoviárias frequentes, acima de 500 km por viagem por mês, pelo menos. Tá? E a malha de carregamento aí de DC escassa pelo interior. E também quer rodar 100% elétrico dentro da cidade. E no final, mantém aquele flex ou híbrido convencional, o HEV, se você mora em apartamento ou mesmo uma casa que não tem possibilidade de instalação de infraestrutura elétrica dedicada. Roda baixíssimas quilometragens anuais e não quer assumir um risco de depreciação de marcas, né, que estão chegando e estão em fase de consolidação. Mas e você? Teria coragem realmente de trocar uma marca consolidada? De repente é um Volvo ou um Toyota, né, HEV que você tenha. Será que você teria coragem? Deixa abaixo seu comentário técnico, tá? Que isso é muito importante. E também a sua experiência ajuda outros motoristas a entender esse universo, não só aqui minha parte técnica, tá? E se você gostou do conteúdo, não custa nada, dê aquele like e com a tela minimizada, dê aquele hype, tá embaixo. Sempre aparece ali na aba de comentários ali um hype.
Isso ajuda demais, é gratuito, não precisem pagar nada e ajuda demais aqui o canal, tá? E temos link de afiliados, caso você tenha aí um eletrificado já, um carro elétrico ou híbrido, tá? Alguns kits de carregamento, tomadas residenciais e até mesmo um OBD2 para leitura do estado de saúde. E também vou deixar, continuando aí a nossa viagem técnica, mais 2 vídeos que com certeza poderá aumentar a cabecinha de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.